Bom dia. Bom dia. Graça e a paz, o Senhor esteja com todos. Então, estamos dando continuidade às nossas aulas, o chamar de Deus para a sua vida. Iniciou a gravação. Muito bem. Hoje, na nossa sexta aula, a gente vai falar sobre utilizar os dons à maneira de Deus. Utilizando os dons à maneira de Deus. Por que a gente colocou o tema dessa forma, né? Porque quando a gente vai elaborar ou falar sobre os tipos de dons, né? Porque Deus se revela de diferentes formas pelos dons. Existem dons, a gente já vai ver aqueles que são permanentes, e tem aqueles dons também que vêm eventualmente, que são manifestacionais. E quando a gente vai falar sobre esses dons, a gente sempre tem que lembrar que eles precisam ser usados à maneira de Deus. Então, Deus tem um plano, né? Que Ele revelou desde o princípio da criação, e que em Jesus Ele vem e traz bem para próximo de nós esse plano. Quando diz o reino de Deus está próximo, significa proximidade espacial mesmo. Jesus vem e traz esse plano para nós. E quando a gente compreende esse plano de expansão do reino de Deus, e dentro desse plano, na ótica de Deus, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso e compassivo, aí a gente vai exercer os dons à maneira dele. Então, não é exercer os dons assim para experimentar só o poder dele, assim, para a própria vaidade da pessoa, ou para, de repente, vamos dizer assim, eu não creio muito no Senhor, então eu preciso que um dom se manifeste para eu realmente crer. Mas a questão é colocar esses dons a serviço do reino. Então, esse é o local dos dons, e por isso a gente já está colocando esse título, utilizar os dons à maneira de Deus, né? Travou aqui a imagem ou tudo certo aqui? Vamos para o próximo slide. Conexão. Ali já foi? Aqui não foi ainda. Tá. Ok, dá uma verificada. Agora foi? Beleza. Na vez passada, então, a gente viu a respeito de uma vida com intencionalidade, que é o que o Senhor Jesus nos chama. Entendemos que em tudo que Jesus fazia havia uma intencionalidade de expansão do reino, que Ele mesmo trouxe a esse mundo. E agora eu queria então ver com vocês Mateus 28, 16 a 20, um texto super conhecido, que já muitas pregações diferentes foram feitas sobre esse texto, mas queria mais uma vez dar uma olhada, uma vez que esse é um texto central para nós, porque a partir desse texto é que a gente vê a incumbência que Deus nos deu, Jesus nos deu, antes de ascender aos céus, né? Porque depois que Ele ascende aos céus, a responsabilidade de expandir esse reino inaugurado por Ele passa a ser nossa. Então agora, vamos lá. Mateus 28, 16 a 20 vai dizer assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Eu acho interessante essas menções dos evangelistas para mostrar assim que tem gente que pensa, se Jesus estivesse pessoalmente aqui e eu visse ele fazendo milagres, eu creria nele, né? Hoje é muito mais difícil para a gente crer porque a gente não vê Jesus operando milagres, nada, né? Isso, bendito aquele que crê sem ver, é verdade. Mas aí mostra aqui, que mesmo Jesus estando presente no meio deles, já ressuscitado, alguns duvidaram, sabe? Então tu vê que a dúvida, ela faz parte da nossa, vamos falar assim, da nossa velha natureza, que é a incredulidade. E a gente já viu sobre a incredulidade que ela é praticamente uma porta aberta para a perversidade e para a manifestação do pecado. Então a gente vê que mesmo no momento
vamos falar assim, Jesus agora vai transferir ou passar o bastão para a igreja, né, para o povo dele, a gente já vê a dúvida presente. Então, como a dúvida ela sempre está presente no meio do povo de Deus, e como a dúvida ela é uma ameaça à missão, ela é uma ameaça, ela está ali presente. E, na verdade, é coisa de Satanás no meio do povo. Jesus se aproximou deles e disse, então, no meio, mesmo com os seres humanos de cada um daquela forma, Jesus se aproxima e diz, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Então, o importante aqui é, quando Jesus diz toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, né, ele está descrevendo que a autoridade que ele tinha no céu, agora na terra, ele também a tem. Tá? Então, a gente não precisa mais ter medo de próprio Satanás, que até então usurpou esse domínio sobre a terra. E agora podemos ir e seguir os passos de Jesus. Jesus já tomou essa autoridade de volta para a humanidade, porque ele é verdadeiro ser humano. E agora, então, ele vai transferir essa autoridade e, pelo meio do Espírito Santo, consolidar ela, quando ele derramar o Espírito Santo. Então, ele vai dizer assim, uma vez que a autoridade ele já assumiu ela, ele venceu Satanás, retirou a autoridade de Satanás na cruz, agora ele pode dizer, vão e façam discípulos de todas as nações, tá? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Quais são todas as ordens que Jesus deu? Então temos que lembrar lá, quando ele ordenou, vocês vão pelas cidades, não levem nada junto com vocês, confiem na providência de Deus, curem os que estiverem doentes, né, libertem as pessoas, né, e anunciem que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus chegou, aliás. Que o reino de Deus chegou. E lembrem-se disto. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Então é importante essa lembrança que Jesus está dando aqui de que o Espírito Santo, né, na pessoa do Espírito Santo, ele estará sempre junto conosco até o fim dos tempos. E por isso é que a gente não precisa temer aquilo que quer se opor à nossa autoridade, porque é a autoridade que ele passou para nós. Podemos ir para frente. Nós temos alguns detalhes aqui ainda desse mesmo texto e que um dia vão se consolidar e que agora, por meio dos dons, estão aí para motivar a igreja, animar a igreja, consolar a igreja, fortalecer a igreja na sua missão. Tá? Isso. Também. Edificar a igreja, exatamente. Porque os dons têm vários propósitos. Edificação, libertação, cura, perdão, etc. Muito bem. Os dons, eles servem a muitos propósitos. E aí a gente vai ver, então, quais são os propósitos que os dons servem. Primeiro propósito, edificar a igreja. É justamente o que o irmão aqui já frisou, né? O irmão Tito, que é o mais fiel aí, que está conosco. O Eduardo até me justificou a ausência dele, porque está junto com a família dele, diz que está acompanhando, então, depois as nossas aulas pela internet, e há outras pessoas, né, Maria e outras que estão aí acompanhando a gente sempre. E acredito que Deus também já está trabalhando na vida de cada um a partir dessas lições. Romanos 1, 11 a 12, vai nos falar um pouquinho a respeito dessa edificação da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, desejo muito visitar vocês, os cristãos de Roma, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Então veja que bonito, aqui os dons, eles têm a visão dos dons, então é que quando a gente se encontra com outros irmãos, né, seja num culto, ou seja quando a gente vai para algum lugar, né, pode ser até nas nossas residências, a gente está ali compartilhando dons. Então os dons não são assim, feitos só para uma ocasião específica no culto também, né? Os dons foram feitos para nosso viver diário, né? Então a gente compartilha os dons uns com os outros, orando uns pelos outros. Então quem tem o dom da cura, ore. Aliás, nós vamos ver que essa questão de dons da cura, ele acompanha e são dons manifestacionais, que não são dados somente a uma pessoa ou outra, tá? Mas assim, quem recebeu o dom do ensino, né, ensina. Quem recebeu o dom da exortação, exorta. Quem recebeu o dom da profecia, palavra do conhecimento. Então, tudo isso é um compartilhando com o outro e fortalecendo o outro para que a gente possa exercer bem a nossa função nesse mundo de sal e luz, né, desse mundo, da terra. Tá?
compartilhar. Então, os dons foram feitos para compartilhar. Próximo ponto, os dons do reino demonstram a efetividade da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, os dons estão ali para mostrar também o poder que acompanha a nossa pregação. Então, a nossa palavra, ela não é estéril, ela não é também retórica, ela não é uma palavra que demonstra apenas sabedoria, também sabedoria, tanto que um dos dons do Espírito é sabedoria. Mas nós temos uma palavra que tem poder. 1 Coríntios 1, 5 a 7 vai nos dizer assim: pois por meio dele, Deus nos enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo o entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, firmou em vocês. Então, como é que a gente vê que a mensagem de Cristo firma nas pessoas? Quando os dons se manifestam. Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só que importante isso aqui, né? Então, a abundância de dons numa igreja também, ela é como um Deus assinando embaixo, dizendo, vocês estão expressando a realidade do reino que está no meio de vós. Então, o reino de Deus já está no meio de vocês, e os dons são claros sinais de que esse reino está se manifestando. Muito bem. Próximo. Os dons do reino são dádivas da graça comum na criação. Então, muitas pessoas pensam que quando se fala em dom, está falando somente os dons manifestos no seio da igreja, no meio do povo crente, povo que se converteu e que busca a presença do Espírito Santo. Mas aqui a gente vê que os dons, eles são uma dádiva de Deus como uma graça comum, ou seja, Deus ele manifesta dons às pessoas em geral nesse mundo. Tá? Então não é só exclusividade da igreja. Existem dons exclusivos da igreja, mas há dons gerais da graça comum. E aqui em Tiago 1, 16 e 17, Tiago, irmão do Senhor, né, irmão consanguíneo, vai nos dizer: não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, ou do Pai das luzes, né? Nele não há variação nem sombra de mudança. Então veja aqui que quando está falando aqui toda dádiva que é boa e perfeita, está dizendo que tudo aquilo que é bom, né, que as pessoas exercem, a pessoa que é um bom médico, né, a pessoa que tem o dom de artes, um bom artista, né, a pessoa que é um bom músico, né, a pessoa que sabe fazer bem a carpintaria e tantas coisas que isso tudo é dom de Deus. Isso não é o diabo que dá isso para os seres humanos, tá? E sabe que se você olhar essa misericórdia de Deus, essa compaixão, esses dons de Deus, tudo isso mostra a compaixão de Deus pela humanidade quando Deus está presente. A gente vê lá nas gerações de Caim. Né? Se você olha para as gerações do Sete e as gerações de Caim, a geração do Sete se mostra muita adoração a Deus, né? Como tem aqueles que primeiro que adorou o Senhor, né? Ou que prestou culto ao Senhor, o Enos, né? E outros assim. O Enoque, que foi direto, então são tudo gerações do Sete. Mas o Caim, a gente vê uma geração de músicos, de artífices, de grandes guerreiros, grandes arquitetos, fundadores de cidades. Então, assim, a criação, né, caída, ela é sujeita à manipulação demoníaca. Mas o diabo, então, o que ele faz? Ele muitas vezes manipula os dons que Deus dá às pessoas para o mal. Mas ele nunca gera dons, né? Então quem pensa assim, não, o cara é um gênio, isso aí é coisa que o diabo deu para ele porque ele está usando para o mal. Hitler, por exemplo, era genioso, né? Genial. Mas como? Rock and roll, né? Então assim, tudo isso é arte e criatividade de Deus, né? E hoje o rock and roll está bem aceito dentro da igreja, né? Mas numa época as pessoas achavam que era coisa de Satanás. Satanás manipula essas coisas boas que Deus dá, que fazem parte da graça comum. Tá? É isso mesmo. E aí temos mais, além da graça comum, primeiro, mais um ponto importante, os dons do reino são dádivas da graça especial. É claro que é mais sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, sobre essas dádivas da graça especial. A graça especial de Deus no seio da igreja, que capacita ela para o anúncio do reino. Bom, podemos avançar.
Para compreender a dinâmica dos dons, então nós vamos ver alguns textos, tá, hoje. Um deles vai ser de Romanos 12, 1 Coríntios 12, até que é fácil de gravar, é Romanos 12, 1 Coríntios 12, e aí o Efésios 4, 1 Pedro 4. Tá? Aqui a gente vai entender, de uma forma geral, assim, como os dons, eles têm um diferente ênfase e diferentes propósitos, ainda que é melhor até usar a palavra nem diferente, usar a palavra distinto, porque tudo está interligado. Né? Tudo isso serve a um propósito que tem a ver com aquilo que a gente colocou como título geral da nossa EBED, que é o chamado de Deus para a sua vida. Tudo serve a esse chamado. Então nós vamos avançar para entender um pouquinho isso. Quem quiser pode fazer perguntas também, né, seja por chat, seja por WhatsApp, tá? Colocações também para enriquecer. Efésios 4, 7 a 11, nós vamos ver então, primeira classificação, se a gente pode dizer assim, dos dons. Efésios 4, 7 a 11. A gente vai direto já para a especificação aqui do tema, tá? E muitas coisas são ditas antes e muitas coisas são ditas depois, né? Sempre assim. Mas vamos lá. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Então, nós temos um Deus generoso e esse Deus concede dádivas. Agora, vamos pensar que dádiva é essa que está falando aqui. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Amados, eu tenho a compreensão desse texto a partir de leituras de Pedro, pude fazer, e outras leituras que vão falar o seguinte, prisioneiros tem a ver com o fato que Jesus desceu ao inferno e lá ele pregou aos espíritos em prisão. Essa pregação não foi para salvar os espíritos em prisão. Essa pregação foi o alcance da sua obra, né? A sua obra em que Satanás foi subjugado, chega ao inferno. Tá? Chega ao inferno. E esses prisioneiros, inclusive o Pedro, que vai dizer isso com muita riqueza, ele vai falar sobre na época de Noé, aqueles que pecaram, na época de Noé, aqueles, vamos dizer assim, anjos que pecaram e que caíram, esses depois foram aprisionados no inferno. E a esse Jesus vai e, vamos dizer assim, declara o seu poder, a sua autoridade. Então, esses são os prisioneiros que ele leva. Tá? Entre outros prisioneiros que ele vai levando e que ele vai subjugando por meio de nós aqui. Tá? E concedeu dádivas ao povo. Então, ao mesmo tempo que ele leva muitos prisioneiros, que são os espíritos do mal, ele também concede dádivas ao povo. Que dádivas são essas? Notem que diz que ele subiu. Por certo, significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Então, veja a questão dos prisioneiros, do mundo inferior, mas ele subiu. E essa sua subida, você experimente em casa ler Daniel 7, né? Quem já não leu ainda, Daniel 7 vai falar sobre essa subida, né? Em que ele vai ser apresentado, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Filho do Homem vai ser apresentado aos anciãos de dias. Então ele é apresentado ao ancião de dias como vitorioso, como aquele que toda a autoridade ele recebeu nos céus e na terra. Tá? Então, uma vez que Jesus subiu, ele subiu a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Então, a subida de Jesus foi com a pretensão de encher todas as coisas. Porque se ele ficasse aqui, ele teria influência sobre algumas pessoas. Mas quando ele sobe, então a esfera do seu reino se espalha. Muito bem. E agora vem uma das dádivas de Deus em Jesus para a igreja. 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí o 12, versículo 12 vai dizer, e eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, o que nós vemos aqui? Os dons, que está sendo dito aqui, ou as dádivas de Deus, esses dons são os chamados dórias. Dórias aqui são como se eu fosse chamar assim, os líderes carismáticos da igreja. Então, Deus derramou sobre líderes, algumas pessoas, o dom do ensino, o dom da profecia, o dom
de pastorear a igreja. Então, por isso, ele designou alguns para apóstolos, né, que são os enviados do Pai, né, para estar definindo a igreja e mostrando para a igreja quais os trilhos que ela precisa andar. Outros para profetas, que são aqueles que vão... enfim, a profecia ela se desenvolve de diversas maneiras. Existe uma vertente da igreja mais conservadora que vai reduzir, eu chamo de reducionismo, isso para reduzir a profeta a pregador. Mas a profecia ela vai muito além disso. Existem profetas que o Senhor levanta também, ou pessoas que têm o dom de profetizar, de já conseguir vislumbrar, a partir do momento presente, o que está para acontecer muito em breve. Isso é um dom da profecia. Tá? A profecia também pode se manifestar particularmente na vida da gente, né? Por meio quando a pessoa profetiza algo que de fato acaba ocorrendo na sua vida. Tá? Lembrando que o diabo também criou os videntes, né? Para fazer a papagaiagem disso, né? Mas não é esse o intento da profecia, né? Não é evidência, puramente evidência. Mas o importante é entender então que Dórias aqui, essa palavra Dórias vai mostrar a dádiva do Espírito Santo de conceder lideranças com diferentes funcionalidades dentro da igreja, como uma riqueza que a igreja pode desfrutar do consolo de um Cristo que não está mais aqui de corpo presente, mas que então capacitou irmãos para serem essa referência para as pessoas. Então, pastores, mestres, apóstolos, eles estão aqui para ser uma referência para as pessoas, né, do ensino, daquilo que está para acontecer, do consolo do Espírito Santo e também do ensino das coisas profundas e sábias e para o pastoreio e cuidado dos irmãos. Muito bem, então nós já entendemos que uma classificação de dons é Dórias, que é os dotados, né, que o Senhor concede dentro da igreja, e que eles não estão aí para estar só em evidência, mas a ideia é que o maior entre vós é aquele que vos serve. Então, eles estão aí para servir as necessidades da igreja. E pastor, mestre, eu já pude ter experiência de 11 anos de pastorado, então é realmente uma missão difícil, uma missão que requer muita oração, né, tanto do próprio pastor como dos membros por ele, porque não é fácil pastorear uma igreja. E aí, assim, também existem outros dons que o Senhor concede pelos Dórias. Próximo. Aí nós temos os carismas permanentes. Esses são os carismas, os dons que o Senhor derrama sobre a igreja de uma forma geral, a todos aqueles que se submetem ao agir do Espírito Santo. 1 Pedro, que eu quero abrir com vocês, vai falar sobre esses dons, ou carismas aqui, que também se manifesta nos Dórias. Tá? Os Dórias também, que são os líderes, também recebem desses carismas. 1 Pedro 4, 10 e 11. Deus concedeu um dom a cada um. Tá? E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Reforçando, dons são dados então, para que nós sirvamos as pessoas. Assim será entre vós, Jesus diz, né? O maior entre vós será aquele que vos serve. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então veja aqui, né? Aqui são ditos então sobre carismas que o Senhor dá à igreja e que são claramente carismas permanentes, né? Porque Deus realmente dá para pessoas dons. Então vamos lá. 1 Pedro 4, 10 e 11. Não sei se chegaram a compreender essa parte, se falhou muito a conexão, mas acho que eu vou retomar. Né? Tá, deixa eu retomar então. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Para mim, quando eu recebi essa mensagem na Mocidade para Cristo, né? Então a gente participa da Mocidade para Cristo, qual a gente é missionário da Mocidade para Cristo. Ela é uma entidade para-eclesiástica, né? Ela é uma ONG cristã. Então ali tem
como você já teve experiências também, né? Tem pentecostais, tem presbiterianos, tem até luteranos, eu acho que mais porque nós estamos lá. Tem poucos luteranos, mas tem muito presbiteriano, na real. Mas o interessante é que batistas também, e outras denominações, quadrangular também tem. Mas assim, o interessante é que a gente tem aprendido ali, que me chamou muita atenção, é justamente que os dons, eles foram dados à igreja para que nós pratiquemos a misericórdia com as pessoas, né? Então, assim, Deus capacitou a igreja para fazer o bem e aquilo que a igreja tem, né, a oferecer ao mundo, muitas vezes não tem, e principalmente no que diz respeito aos dons. Né? Então, olha só, o nosso mundo não é um mundo que pastoreia as pessoas. As pessoas estão desesperadas, procurando pastoreio, alguém que se importe, né, alguém que ouça. Muita gente vai para as clínicas, quem pode, né, e tem condições, ir a um psicólogo, né, vai muitas vezes buscando pastoreio, né, cuidado. Tem psicólogos cristãos. E tem psicólogos cristãos, né? Eles curam, mas fundamentação clínica e psicológica. Isso, é importante. Só que faz a formação acadêmica e teológica, ou pela palavra. Mas é importante entender que os dons, então, que Deus deu pra gente, de forma alguma, como a gente conversou agora há pouco aqui, o Tito falou bastante sobre isso, eles não foram dados para que a gente busque mostrar vaidosamente, né, o quanto Deus está manifestando mais em mim, com isso eu adquiro mais autoridade no meio dos outros cristãos. Isso está muito longe, né, da vontade de Deus os dons. Então, os dons estão aí para que a gente possa servir melhor as necessidades das pessoas. Se a gente colocar o dom nessa perspectiva, então a gente vai conseguir ir buscando a presença de Deus, o Espírito Santo, os dons manifestacionais, a gente vai ver logo em seguida. Tudo isso vai fazer sentido quando a gente põe isso a serviço das necessidades das pessoas e não para buscar algum tipo de evidência. Isso é tudo errado. Se uma igreja, né, o pastor, a gente percebe esse tipo de vanglória, então a gente já sabe que tem um fermento demoníaco ali no meio. Vocês têm o dom de falar, agora ele vai dizer no verso 11 aqui do 1 Pedro 4, então façam de acordo com as palavras de Deus. Então sempre busque o norte na palavra, na revelação escrita. Tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. Então, o chamado de Deus é que a gente ajude com vontade, que a gente ponha todo o nosso empenho, né? Aquele mandamento principal que Jesus deu. Ame ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, todo o seu entendimento, e ama o próximo como a ti mesmo. E no final Jesus vai dizer ainda, amai-vos, né, uns aos outros como eu vos amei, né, a ponto de dar a sua vida. Então, aí a gente vai conseguir fazer bom uso do nosso dom. Vamos fazer uso desses dons à maneira de Deus, que é a tônica nossa hoje aqui. Assim, tudo que você realizares aqui trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Então está bem claro aqui o texto, né? E a Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Então é muito sério a gente fala sobre os dons, né? De ter sempre esse temor, essa glorificação a Deus, nunca para o ser humano que recebe o dom. Romanos 12, 6 a 11, também vai falar sobre esses carismas permanentes. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Então, significa que existem diferentes proporções que o Senhor concede às pessoas. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Faça isso, de novo, com esmero. Então, veja, quando é citado esses dons permanentes, então, aqueles dons que o Senhor dá e que você pode usar como pode não usar. Isso é interessante, tem até as advertências bíblicas para nós não enterrarmos esses dons. Mas, enfim, se você for mestre, ensine bem. Se Deus te deu esse dom, é um dom permanente, Ele te deu, você sabe ensinar, né, as maravilhas de Deus. Faça-o bem, faça-o com excelência. Né? Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Então não esconda esse dom, encoraje. Se você tem aquele dom de elogiar as pessoas, mas dá aquele elogio que faz a pessoa ficar mais motivada para realizar seus dons, seus talentos, para cuidar dos seus relacionamentos, de ter uma autoestima, né, e tudo mais. Então use esse dom, encoraje pessoas. Isso falta muito. A gente entender que também é um dom do Espírito Santo que Deus dá, aquela coisa de saber motivar. Tem gente que chega em você e em pouco tempo já consegue te levantar, te deixar animado de novo, você consegue ver de novo a realidade. Então, se você tem esse dom de encorajar, faça uso disso e veja que o Espírito deu isso para você. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Né?
o dom de contribuir, ele também tem a ver com você ter condições financeiras boas e você saber fazer uso disso com generosidade. Então, você é generoso, você é desprendido daquilo. Isso aí é um dom que Deus dá para você. Desprendimento. Hã? Proporcional à sua renda. Isso, exatamente. Eu ganho 10 mil, se eu dou 10 reais. Eu ganho 20 mil, se eu dou 100 reais. Também tem um dia. Lembrando lá dos pães e peixes, né? O menino tinha 5 pães e 2 peixes. Era tudo que ele tinha. E olha o que Deus fez com aquilo. Então, é um dom que Deus dá, de contribuir. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Então, Deus te deu liderança. Liderança é responsabilidade. Então, a gente sabe que é um dom altamente desafiador. E quem recebe isso, sinta-se responsável em exercer isso. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria, diz aqui. Então, não pratique a misericórdia como algo custoso, né? Tem que ir ali ajudar. Então, a misericórdia, a essência dela é algo que você faz com alegria. Você dá aquilo que você recebeu. Né? Ninguém pode dar aquilo que não primeiro recebeu, né? A misericórdia de Deus na sua vida. Não dá só por obrigação. Exatamente. A obrigação a antiga aliança tinha muito disso. A nova aliança já não tem mais isso aí. Temos ainda o verso 9. Deixa eu ver aqui, Romanos 12, 9. Isso. Ame as pessoas sem fingimento. Então não haja hipocrisia. Odeiem tudo que é mal. Apegue-se firmemente ao que é bom. Odiar o mal não é odiar os maus, mas odiar o mal em si. Né? Então não ter inveja dos que praticam iniquidade, lembrando do Salmo. Apegue-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Fervor, entusiasmo. Então vejo que a preguiça, ela já era uma preocupação dos apóstolos desde o início. E a preguiça, ela realmente atrapalha muito no exercício dos dons. Entusiasmo, em grego, é Deus dentro de mim. Isso aí. Isso. Dentro de Deus, dentro. Isso, muito bem. Entusiasmo é Deus na gente. Exatamente. Vamos lá. Entel, né? Entel é Deus. Bem lembrado isso aqui, Tito. Agora vamos para o próximo, tá? Isso aqui é dom permanente. Eu estou falando por enquanto de dons permanentes. Dons que Deus dá pra gente e que ficam ali para serem usados. Agora, aliás, a gente tinha lido todos os textos. Volta um pouquinho para mim, por favor. Consegue voltar? 2 Timóteo faltou, né? Desculpem. 2 Timóteo vai dizer para nós também importante que 6 a 7. Isso é importante. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Ora, veja a advertência do Paulo para um pastor jovem, dos 30 anos, né? Vereador, né? Eu já estou quase com 40 agora. A gente não se percebe, né? Pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Acredito que Timóteo estava querendo usar para fora em alguns momentos da sua responsabilidade como pastor. Ele percebeu que conduzir uma igreja não é fácil, só que ele recebeu isso como imposição de mãos. E Deus já deu provas para ele de que ele recebeu esse dom, e esse dom é permanente. Então agora vem uma advertência que pode ser dada a você também, dentro do seu dom, como Deus deu, como o apóstolo Paulo dá em nome de Deus ao Timóteo como pastor. Aviva a chama do dom que Deus lhe deu. Então veja como é importante avivar isso, buscar a presença de Deus, louvar ao Senhor. Sabe? Então nós temos que aprender também a dedicar tempo em louvor e adoração, não só no culto. Né? Uma vez por semana é o nosso protótipo, é o nosso modelo para a semana. Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Então veja que, olha só que advertência forte que eu posso estar dando por Timóteo. Timóteo estava sendo covarde e estava com medo da sua função. E estava querendo usar para fora. Tinha um problema de estômago, o Paulo vai considerar um copo de vinho antes das refeições. Isso. Olha só. Então, o Timóteo sofria provavelmente uma ansiedade, tá? Que chegava a gerar nele dor no estômago. Onde ele, então, eu posso dar essa dica que o Tito lembrou aqui de tomar um pouco de vinho para o estômago.
Então veja que o Timóteo sofria dessa ansiedade, dessa insegurança. E o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo dá para nós a coragem que nós precisamos. Mas aí o que precisamos? O Espírito produz em nós poder, amor e autocontrole. Então, essas coisas que nós precisamos buscar em Deus, né? O poder para realizar, a autoridade, inclusive, amor na realização das coisas, né? Então, lembrar que nós estamos aí para servir as pessoas, e autocontrole. Então, cuidado para não se exceder. Lembra também que existem diferentes contextos, diferentes pessoas, onde você precisa saber como ser judeu com judeus, né? Exatamente. Autocontrole. Então, 3 chaves aqui, né, da liderança: poder, amor e autocontrole. Vale a pena a gente gravar isso aí, né? Até escrever em algum mural aí, se for o caso. E agora sim podemos ir para frente. Falar dos próximos dons. Agora nós vamos ver os dons manifestacionais. Vejo que existe um ponto que a gente vai trabalhar aqui, que é um ponto de cisão entre as igrejas, onde um supervaloriza esses dons, e como o Tito conversando comigo aqui, tem gente que chega, quando recebe esse dom manifestacional, acaba até caindo na tentação de, né, se colocar acima dos outros, né? Então, assim, e aí, um ídolo dentro da igreja. E há pastores, né, que a gente vê isso, né, na mídia principalmente, que realmente eles se colocam assim de uma forma, a própria igreja, né, tudo parece que faz a pessoa assim, vai descer, e aí as pessoas vão até aquele pastor, ou aquele missionário, ou aquele, enfim, o que lá for, para receber a bênção, né, porque ele tem a unção, enquanto que a unção é algo dado a todos os cristãos, ou pelo menos, como a gente pode dizer, está aberto para todos os cristãos buscar. Porque aqui, quando nós falamos em dons manifestacionais, estamos falando de abertura nossa, de tempo, né, de oração. Aquilo que um pouco você escreveu no WhatsApp, nós, né, tem tudo a ver com isso aí. Aí vem os dons manifestacionais. Esses dons manifestacionais, eu quero dar esse nome, não por mim, nem pelo pastor Ricardo, que trouxe esse nome que eu achei interessante, mas isso vem da Bíblia, porque ao falar, ou antes de falar sobre os dons manifestacionais que aconteciam na comunidade dos Coríntios, né, o apóstolo Paulo já vai falar, introduzir esse texto com isso, tá, com questões espirituais. Ó. Cheio dos dons do Espírito Santo. Muita gente pensa que só se for batizado no Espírito Santo, que é o dos pentecostais, eu tenho o Espírito Santo. Não é. Dom é Deus te dá. Você também pode orar por um dom, se quiser. O apóstolo Paulo vai falar isso. Para buscar. Pode tu para se for preferir. O dom de língua vai ser preciso. Então tem que cuidar. Quando você crê, né, e é tal, tem Espírito Santo. Isso. Não perde mais. Agora a questão dos dons é Deus que dá como ele quiser. Isso. Dá como ele quiser. E se você pedir também, ele dá. Ele dá. Como é que ele vai negar, né? Se você pede. Não falou em língua, não tem dom, não tem Espírito Santo, não é salvo, não muda nada. Isso. Não falam isso diretamente, mas constrange as pessoas. Se você olhar no pentecostalismo, em geral, falando bem generalizando, né? Então o dom de línguas ele é o dom proeminente. Agora, se tu olhar na Bíblia, o que o apóstolo Paulo vai dizer, então o dom proeminente é o profético. Exatamente. Esse é o dom proeminente. Vamos lá. 1 Coríntios 12. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Então, veja aqui, ó, as versões em português vão dizer, eu não conheço versão em inglês e em alemão, seja lá o que for. Eu sei que ainda em português aqui, e todas elas falam de dons espirituais, só que a palavra usada aqui não é carisma, né? Nem faneiros, que depois vai ser o que nós vamos ver que é os dons mesmo, e nem dórias, né? Mas aqui o que está sendo usado é pneumático. Então está falando aqui, ó. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre as coisas espirituais, sobre as realidades espirituais, porque pneumático, pneuma é Espírito Santo, né? Pneumático seria como se o Espírito Santo está trazendo realidades para nós aqui. Realidades do reino. Fogo, simboliza água. Isso aí. Tá? Então, ele não quer, o apóstolo Paulo, que vocês fiquem confusos a respeito disso. Então, vejo que isso já acontecia naquela comunidade, só que eles precisavam de clareza. Sabe, quando você pega um texto desses e você traz para uma comunidade que nem experimenta isso,
às vezes o que acontece é que você ainda acaba cortando aquilo que está iniciando nas pessoas, que são essas manifestações do Espírito Santo. Eu lamento isso, né, que existe essa polaridade na igreja, onde se supervaloriza os dons, que é o ponto de se tornar uma bagunça e uma idolatria, aqueles que são considerados os mais dotados, os Dórias, né, de Efésios, ou onde é suprimido isso. Superestimado e subestimado, né, e até suprimido. Que existe assim a teologia que se fala da experiência, que é como é que diz? Onde a ala conservadora critica a teologia baseada na experiência, mas de outro lado cria uma teologia baseada na não experiência, dizendo que a experiência que eles tiveram morreu com eles. Presbiterianos fazem isso, que eu agora, né? Mas eu sei que também luteranos também fazem isso. Né? Exatamente. E outros, né? Mas claro que há toda a regra, quero falar aqui, né? Toda regra tem exceção, né? Se você é expressivo numa igreja luterana que não suprime dons, o presbiteriano que não suprime dons, você é um privilegiado. Pode crer. E assim também batista, também vai ter isso, né? Assim... é mais difícil. Eles mantiveram a parte dos arminianos e dos calvinistas. Isso. Né? Então, está lá na apresentação de fé da própria igreja batista que eu li. É perfeito aquilo ali. Né? Eu acho que é uma das igrejas mais abençoadas que não foram mais abençoadas exatamente por causa disso. Ela fugiu desse debate lá daquela época, século XVIII, XVII, dos arminianos defendendo o livre-arbítrio para a salvação e dos calvinistas defendendo a predestinação. Aí tem dois tipos, radical, absoluta e isso. É absurdo Deus me criar antes de eu nascer para ser mal. Isso não faz. Nem Calvino falou isso, mas simplesmente está certo. A palavra predestinação, até aproveitando o que você está dizendo, é um destino pré-definido que ele deu para a humanidade viver. Deus sabe que eu vou escolher. Ele não. É nesse sentido. Não porque não. Vou fazer o título mal. Ele tem que ser mal. E eu vou condená-lo à eternidade. Não, imagina. Não tem como. Deus quer que todos cheguem, né, ao conhecimento. Verdade. Quero salvar a todos. Não salvar alguns. Quero salvar todos. Isso. Fora que Hebreus vai falar também daqueles que podem abandonar a fé, cair da fé, né? Sair da fé, nem digo cair, sair. Né? Muito bem. Então tá, quanto a essas questões dos dons, aqui não é dons espirituais, então, mas coisas espirituais, né, realidades espirituais ou até pessoas espirituais. Também pode ser traduzido assim, essa questão dos pneumaticon aqui, tá? Então eu não quero que você seja ignorante. Muito bem, podemos ir para frente, então. Não falta muito ainda, tá, gente? A intenção do Espírito, tá? Então a gente vê, é o quê? Nós vamos ver agora os versos 2 e 3. A intenção do Espírito com os dons manifestacionais, que nós vamos ver aqui, que é a partir das realidades espirituais, pneumático, que Deus quer revelar para nós, é adorar a Jesus. Então, essa é a primeira coisa. Por isso, os versos 2 e 3, que vão vir antes da citação a listagem dos dons manifestacionais, vai dizer para nós o que é central nisso. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Aos ídolos mudos. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Então, não vai amaldiçoar Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, e se dizer Senhor Jesus, com certeza é uma confissão de fé que brota de um coração transformado. Jesus, Kyrios, o Senhor Kyrios, Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, na outra forma de confessar a Jesus como Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, isso aqui é a chave, né, o fio vermelho assim, para a compreensão dos dons. O apóstolo, acho que é André, que falei embora, e outro apóstolo vai falar para Jesus, mas Jesus, eles estão pregando o Senhor. Não pode? Aí o que Jesus falou? Vocês estão me pregando, está tudo certo. Né? Vocês estão pregando isso. Provavelmente era os batistas, né, naquela época lá. E o André é o Davi, né? André e o André, eu esqueci o nome, saíram dele, depois chamaram o Pedro e ele foi. O primeiro chamado foi André. Eles fizeram, fazia parte do grupo de batistas. Então é aquela coisa, eu estou condenando uma igreja, está condenando a outra, mas como é que pode eu ser do diabo se estou falando de Jesus? Então o reino está dividido, na passagem que fala. Então o diabo está dividido contra si mesmo. Não existe isso. Alguém que diga nada para Jesus, eu não seja Jesus. Isso. Enfim, a igreja que o Senhor chamou e que ele distribuiu dons tão diversos, né? É uma igreja que você se degladia entre si, né? Que age com preconceito também, assim, né? Uns com os outros.
Então é importante entender que se está promovendo a Jesus, não está indo contra Jesus. É bem isso. É bem aquilo que o texto diz, né? Quem não é por mim... Jesus não existe, cara. Eu posso usar sutilezas para enganar. Aí sim. Gabriel está me mostrando o horário aqui. Faltam poucos minutinhos, mas falta pouca coisa também aqui. Vamos lá. Vamos para frente, tá? Já entendemos que a intenção do Espírito com os carismas é isso. Uma coisa importante quando fala dos dons manifestacionais aqui é que eles são atribuídos diretamente ao Espírito, diferente dos dons que nós vimos antes. Porque tem dons, quando geralmente é atribuído a serviço, esses dons são Senhor Jesus. Tá? A questão da distribuição desses dons e as realizações de grandes sinais é atribuído geralmente ao Pai. E aqui, quando fala desses dons manifestacionais, é atribuído diretamente ao Espírito. Isso são tônicas que são dadas aos dons, mas não significa que sempre a Trindade não esteja envolvida. Tanto que aqui vai dizer assim, ó, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então vejam, quando fala de serviços, atribui-se a Jesus, o Senhor. E há diversidade nas realizações, intensidade, né, na operação, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, Deus é o que vai operar por meio de tudo, é o arquiteto de tudo isso. Tá? O Espírito traz a diversidade e o Senhor Jesus traz o serviço a partir dessa diversidade. É uma organização aqui que está sendo dada da Trindade. Vamos para frente? Agora vamos lá. A manifestação do Espírito... Então, veja aqui, existe uma palavra chamada manifestação, tá? Que é faneiros. Tá? Por isso, os dons espirituais têm a ver com os carismas a partir de faneiros, que é manifestação. Ela é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Então, não é dado simplesmente para a pessoa dizer, não, agora eu vejo que realmente um negócio extraordinário está acontecendo, então Deus deve existir mesmo. Não, a fé pressupõe tudo isso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um final proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Tá? Então, a palavra da sabedoria, quando você recebe, às vezes, de alguma pessoa, aquela palavra que traz para ti algo uma sabedoria que vem e te edifica pessoalmente. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Essa palavra da sabedoria também pode ter vínculo com pregações que trazem realidades, né, que para o mundo é mistério, e você ouve aquilo e diz, uau, né? Como é que isso agora está tão claro? A outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Essa também pode ser uma palavra... A palavra do conhecimento pode se aplicar tanto à didática de ensinar pessoas, como também a palavra do conhecimento sobre a pessoa, né? Onde você, de repente, chega... O Espírito Santo revela para você coisas sobre a pessoa que a pessoa diz, mas ele nunca me viu, não sabia, né, de onde eu estava, e tudo de repente vem e me traz uma palavra que se encaixa exatamente e me traz o consolo que eu preciso. Palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, então existe o dom específico da fé. Tá? Não é a fé justificante aqui que todo mundo precisa para ser salvo, que é um dom de Deus, mas aqui é um dom do Espírito, que é o dom da fé. Ah, vamos dar liberdade para o Espírito usar esse dom como ele quiser. Eu não vou aqui exemplificar, nem vou tentar isso, tá? Há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Tá? Eu gosto, a palavra dons de curar aqui mesmo que está no plural, aqui, pelo menos na portuguesa, aqui, dons de curar. Há outro, operações e milagres, também está no plural, operações e milagres. Então a gente vê que esses dons, eles estão aí à disposição da igreja, tá? Esses dons não é assim, agora o Gabriel vai receber o dom de curar. Então é ele que tem o dom de curar. Ele é o curandeiro da igreja, não é nada disso, né? Dons de curar estão à disposição de todos. A gente vê que desde o início, quando Jesus enviava pessoas, o envio dos 11, o envio dos 70, sempre havia a palavra da cura junto, né? A ordem da cura e a manifestação de curas. Operações e milagres também, prodígios, sinais. Né? O apóstolo Paulo é um que vai dizer que ele realizava prodígios e sinais. Ele também falava em línguas, só que ele não se orgulhava de nada disso, ele se orgulhava dos seus sofrimentos e perseguições. Se é que a gente pode chamar de orgulho, né? É a glória, o sentido da sua vida, estava nas fraquezas e perseguições. E não nisso. Há outro, profecia. Então, o dom de falar coisas sobre o que está para vir. Há outro, discernimento de espíritos. Capacidade de perceber se isso que está sendo falado procede de Deus ou do diabo, ou até a pessoa, né? Se ela procede de Deus ou do diabo, os falsos profetas.
discernir os falsos profetas, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Então eu digo assim, na comunidade dos Coríntios tinha um problema que o pessoal, todo mundo está querendo falar em línguas, né? É o que está hoje muitas vezes, né? E aí não tinha quem interpretasse, ou não tinha essa preocupação de interpretação, talvez tinha quem interpretasse, mas a galera estava tão empolgada em falar em línguas que não davam nem tempo de alguém interpretar. E o apóstolo Paulo está dizendo, se tem, usa, mas tenha um intérprete. Mas o que acontece na aula conservadora hoje? Ninguém fala nada. Então tem gente dentro da igreja que recebeu esse dom e tem que ficar quieto. Mesmo na hora da adoração, que ele podia estar adorando o Senhor em línguas. Por que não? Qual é o problema? Qual é a bagunça no culto, no momento da adoração, adorar o Senhor em línguas? Né? Ou vai falar, um de cada vez. Isso. Sem bagunça. O importante é isso, né? E a mensagem, né, que seja. Também se você olhar a proposta de culto de Paulo, isso não está sendo dito aqui, mas também. Não é só um que precisa pregar. Tem um lá que recebe a profecia para falar isso, outro recebe a revelação para isso, a palavra do conhecimento para isso. É importante que haja ordem. Tá? Mas não significa agora que só um precisa falar. Nós hoje estamos numa realidade, uma cultura teológica que nos afastou um tanto disso. Tá? Mas Deus continua agindo. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Então é importante nós entender que o Espírito Santo é que vai distribuir isso como ele quer, mas a importância é que a gente busque com fervor essa presença do Espírito Santo. Tem mais? Conclusão então aqui, ó. Procurem com zelo, né, os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então isso é a conclusão, depois que se fala dos dons espirituais, que nós precisamos procurar com dedicação os melhores dons. E ele vai mostrar um caminho mais excelente em 1 Coríntios 13, que é o caminho do amor na manifestação dos dons. Ele não é um substituto dos dons. A ala mais conservadora, extrema conservadora da igreja vai dizer, não, o amor é o que importa agora, porque os dons já passaram, o cânon fechou, os dons juntos, agora restou o amor. Não, o amor é o caminho em que você vai realizar os teus dons, que foram já citados, os dons manifestacionais, inclusive. E agora, 1 Coríntios 14 já vai praticamente responder 1 Coríntios 12. Vai dar uma resposta. Seguir o amor. O amor é esse caminho mais excelente que está sendo dito em 1 Coríntios 12, 31. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então, qual será o dom proeminente aqui entre os dons espirituais? O de profetizar. Então, nós precisamos observar a realidade que está acontecendo em nossa volta e profetizar coisas que Deus está fazendo e vai fazer e consumar até a sua volta. Isso você pode fazer de uma forma geral, olhando para o tempo e para a época, como pode acontecer de forma específica na vida de uma pessoa. O importante é não haver o abuso, né, o cuidado, o amor, a humildade, né, dos que recebem esses dons. Amém. Seria isso de hoje. Próxima aula é a Tati, que vai dar continuidade, né, falando então sobre coisas relacionadas a prioridades, agenda e questões assim mais de aplicação agora daquilo que nós ouvimos, como a gente vai aplicar isso no dia a dia, organizando nossa vida, tá? Deus abençoe a todos.